Fala galerinha, bom dia, seja bem-vindo aí. Bora trocar uma ideia? Vem aqui, vamos lá. Pessoal, eu quero te convidar a sair do automático. Como assim sair do automático? Sair do automático, agora eu vou focar na questão da vida cristã. A gente tem doutrinas arraigadas. Seja você que se converteu há pouco tempo ou você que vem desde criança numa igreja. Cada um tem uma doutrina arraigada, cada um tem um padrão e um conceito de certo, do que é certo, do que é errado. Mas quando a gente sai do automático, quando a gente para, por exemplo, de ler a Bíblia no automático, a nossa vida e a nossa cabeça muda. Vou te dar um exemplo. Vou te dar pelo menos, vou tentar aqui te dar 3 exemplos para o vídeo não ficar muito longo de que você está no automático ou não. Quando você ouve, e agora você vai se perguntar se isso acontece com você, para você saber se você está ou não no automático. Quando você provavelmente já leu a história lá de Maria e José, e você já leu a história e você já viu lá que os reis magos chegaram e tudo mais. Se eu te perguntasse agora, quando os reis magos chegaram, onde Maria e José estavam? Onde eles estavam? Se eu te perguntar isso agora, provavelmente vai vir na sua cabeça uma imagem de Maria numa manjedoura, Jesus ali no berço e os reis magos entregando o bebê. Imagem essa que foi colocada por desenhos, filmes, seja lá o que for, mas não é que está na Bíblia. Se você ler lá de novo, você vai ver que isso não existiu. Quando os reis magos chegaram, Maria e José não estavam na manjedoura, eles não estavam no estábulo, não estavam no momento de nascimento. Quando os reis magos chegaram, Jesus provavelmente já tinha quase 2 anos, eles estavam numa casa. É uma imagem totalmente diferente, mas quando você pensa nessa história, é a primeira coisa que vem é essa imagem. Esse é um exemplo de que você está lendo a Bíblia no automático. Vou te dar outro exemplo. Quando você lê lá no acho que é Mateus 5, que diz assim, busquei em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mentira! Quando ele fala sobre o versículo, ele não fala que todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso foi uma interpretação que a gente teve do que ele falou antes, e a gente achou que o que ele falou antes vai ler todas as coisas, mas não é o que está escrito. Pega a sua Bíblia e lê. Vai lá, lê essas 2 partes que eu passei para você. Lá não está escrito que todas as coisas vão ser acrescentadas. Ele fala todas essas coisas. Ele está fazendo referência ao que ele fala antes. Aí você olha para o que ele fala antes e você fala, não, mas ali está tudo. Olha de novo. Dá uma olhada. Dá uma lida lá. Quando você sai do automático, você consegue ver a especificidade que Deus está falando com você nesse versículo. E eu vejo várias pessoas pregar esse versículo e falar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se colocou ali essas coisas, ele queria dar ênfase naquelas coisas especificamente, é porque aquelas coisas são importantes. Então vai lá e lê de novo. Eu não estou lembrando agora do terceiro exemplo que eu ia dar, mas esses 2 já são suficientes para você entender que a sua vida com Cristo não pode estar no automático. Você não simplesmente pode deixar de fazer uma coisa, ou deixar de ser uma coisa, ou de um estilo de coisa, porque você simplesmente aprendeu com alguém, porque você ouviu alguém falar sobre isso na Bíblia. Vamos parar e pensar. Vamos dar uma olhada na Bíblia e sair do automático e ler ela. Às vezes você fala assim, mas isso é pecado, mas isso é errado. Isso é porque você aprendeu com um monte de gente e nunca foi o Espírito Santo que foi lá e te ensinou. Ele nunca teve a oportunidade de estar ali na Bíblia e interpretar a Bíblia com você, porque você já veio com um conceito. Quando você foi ler a história de Maria e José, você já tinha uma imagem programada na sua cabeça. Quando você foi ler esse versículo, você já tinha algo que todo mundo falou, e eu procurei em várias versões bíblicas desse versículo, por exemplo, e nenhuma delas está dizendo todas as coisas vos serão acrescentadas. E existe uma diferença, eu não vou explicar sobre isso agora, de todas as coisas serem acrescentadas, de todas essas coisas, do que ele está falando nos versículos anteriores, de serem acrescentadas. Algumas pessoas vão usar como argumento, mas aquelas coisas que eles falam antes, abrange tudo. Não abrange tudo, tá? Mas ainda que abranja, eu estou te mostrando que você está vivendo automático. A minha intenção é te tirar do automático e fazer com que o Espírito Santo seja o condutor da sua vida. Ele seja o leme do seu barco. É ele que direcione a sua vida. Não importa de qual religião você seja, ou se você nem tem uma religião, mas você se considera cristão, deixe o Espírito Santo ter o controle e o leme do seu barco. Valeu? Abraço, gente. Até mais.